Eu gostaria de me retratar aqui nesse vídeo, porque nesse vídeo anterior, que está postado, eu comentei que eu não tinha muitas certezas se existia no Brasil brasileiros que fazem conteúdo falando coisas boas, falando coisas ótimas. E, bom, Daniel Lopes, cara que sempre está nos podcasts falando de assuntos que a maioria das pessoas considera como teoria da conspiração. Eu acho que ele traz muita referência, traz muita sabedoria nas falas, nos discursos dele, nos encontros que ele tem com o público privado dele só e com o público de outras audiências, de outros, enfim, produtores. Também o Kadar, né, da Bop, acho que ele é fantástico. Ele tem no YouTube um canal e ele tem também uma espécie de grupo privado que ele tem, disponibiliza outros conteúdos para esse grupo, e ele também fala para o homem, é um discurso mais para o homem, voltado para o homem que tem um legado, que tem objetivo na vida, que quer ser melhor sempre. Então ele também é muito bom, fantástico. Quem mais que é bom é Renato Amoedo, conhecido como 38. Ele já é mais polêmico, ele já tem um discurso mais alarmista, na minha opinião. Agora, não tira o crédito dele de ser uma pessoa também muito inteligente e de dominar com bastante confiança vários assuntos, não só economia, não só segurança, não só política, não só religião. Ele se diverte em vários temas a fundo. Poucas pessoas no Brasil que fizeram conteúdo com ele conseguiram acompanhar a rapidez, o raciocínio, a não ser talvez o gênio brasileiro, que ele inclusive divulgou em vários podcasts, que se chama... agora esqueci o nome desse gênio, enfim. Vamos lá, ele também pode ser considerado um... Enfim, são muitos brasileiros, muito talentosos, muito. E eu gostaria de, enfim, sugerir mais uma vez no meu canal o professor Hélio Couto, porque ele me trouxe e trouxe para muitas outras pessoas brasileiros em português um conteúdo que eu não consigo equiparar, não consigo comparar. Por quê? Porque vamos lá, o Renato Amoedo, por exemplo, em um podcast dos dois irmãos, os mineiros, ele falou que tinha aulas de direito, se eu não me engano, na Faculdade Federal da Bahia, também, se eu não me engano, com um professor que é hipnotista, o Carreiro, é assim que fala? Bom, é um outro cientista muito forte, o Carreiro, é isso mesmo, Carreiro, Antônio Carreiro. E por causa dessa sugestão que o Renato fez em um podcast, que ele disse, vai ter um evento em julho, em Salvador, e vale muito a pena ir conhecer ele, eu mesmo estarei lá. Então eu fui visitar, né, esse evento e conheci com muita felicidade o professor do Renato Amoedo, né? E participei do curso de hipnose. Então foi um privilégio extremo para mim conhecer as pessoas que também estavam interessadas e foram e participaram. E eu fiz vídeo sobre essa experiência e foi o vídeo que mais deu visualização, vídeo no formato deitado, assim, padrão do YouTube, e até hoje vem comentários, pessoas que então buscaram, encontraram o nome do professor Renato Amoedo professor Antônio Carreiro, perdão, de alguma forma, e aí, enfim, se depararam com o meu vídeo, assistiram e até hoje comentam, perguntam, criticam, enfim. Então, foi um equívoco meu falar no outro vídeo que eu não tinha certeza de que no Brasil você encontra boas fontes. Não, existem muitos estudiosos, existem muitas pessoas que são aptas a comunicar, são muitas pessoas também que têm o coração aberto e compartilham o que sabem.
e avisam quando se sentem no dever, porque assim como o ditado popular fala que amigo avisa, amigo é, não é isso? Então, eu também me equivoquei em achar que quando você tem um caminho para você, as outras pessoas não conseguem chegar no mesmo alvo por outros caminhos. Não, não é assim. Às vezes as pessoas, elas entendem, elas têm o mesmo entendimento que o seu por outras vias. Não tem uma só resposta para pergunta, para a mesma pergunta. Você pode responder de diversas formas. E eu tô grato de ter chegado nesse nível de raciocínio agora, porque eu faço a ponte para o professor Hélio Couto, que é o seguinte: ele faz, como eu falei, um conteúdo que eu não consigo comparar com o de ninguém. E, para minha felicidade, eu encontrei no grupo de pessoas que estavam ali estudando o curso do professor Antônio Carreiro, pessoas que também ou já tinham estudado o Hélio Couto, ou estudavam, né? Ou não estudavam, mas conheciam e não gostavam, mas reconheciam, todos ali pareciam que sabiam, reconheciam a existência, né? E eu concluí que não era à toa, não era por acaso, né? Que a vida tivesse que eu tivesse escolhido um caminho para a vida que me tivesse trazido tão perto de tantas pessoas que reconheciam o professor Hélio Couto, né? E algumas pessoas ali mais talvez críticas, se você for olhar por um ponto de vista mais autoritário, no sentido de que você é uma autoridade e quando as pessoas te questionam, isso pode não ser bem encarado por você, já que você tem que prezar pela sua autoridade, você não pode falar bobagens, e algumas perguntas, elas te desafiam, elas te fazem pensar, e às vezes pensar em certas coisas não é interessante. Vamos supor que eu seja aqui um ativista do veganismo. Se eu começo a te confrontar com os fatos da indústria de alimentos, você talvez vai se sentir incomodado, entendeu? E você vai defender uma outra coisa. Você não vai ser ativista pela mesma causa, porque você não vai abrir mão de certos privilégios. Bom, o professor Hélio Couto foi citado ali no grupo que estava fazendo o curso com o professor Renato, desculpa, eu fico toda vez confundindo, Antônio Carreiro, e pessoas que teoricamente buscavam respostas que ainda não tinham obtido através do conteúdo nem do professor Hélio Couto. Isso porque eu acredito que nós vamos vivenciando a vida e aí algumas informações que já estão internalizadas em nós precisam de outros fatos, de outros sentimentos para que elas façam sentido, ou que por uma metáfora para explicar isso, para que você encaixe todas as peças do quebra-cabeça. Não dá só para ser com teoria, porque no fundo um conteúdo, um vídeo, são palavras, por mais que são ideias, ideias são vivas, né? Você não alcança o ápice você tem a potência, você não tem o poder ainda, né? Só com teorias. Então, por isso que nós vamos buscando. Então, lá nesse grupo, por exemplo, que eu estou citando, tinham pessoas ali buscando e tal. E houve uma espécie de resistência muito forte, né? E aí eu senti o que o professor Hélio Couto comenta, né? Que em várias vezes, em várias formas, ele encontra resistência nas pessoas, seja de acreditar no que ele está falando, ou seja de quando elas tomam a decisão de participar de uma mudança no dia a dia, na forma como elas encaram e levam a vida, elas acabam voltando para onde começaram, ou se você for ainda mais sincero em relação a isso, você vai entender que as pessoas se auto-sabotam e então, na verdade, acabam até piorando a própria vida ao invés de melhorar. Então, de diversas formas, as pessoas
tiveram muita resistência, né? E tem muita resistência com... Agora, o vídeo do qual eu me equivoquei e falei, talvez no Brasil não tenha nada de bom, é porque é o seguinte, galera. Na minha opinião, o melhor conteúdo que eu já encontrei até agora é do professor Hélio Couto, para a vida, certo? E isso em vista de que eu tô falando de teoria, tá? Não tô falando de coisa que você faz, que você toma ação, que você move, ok? Porque eu adoro esporte, então conteúdos que mostram pessoas fazendo esporte, que ensinam pessoas se exercitando, isso é muito bom também. Não tá no mesmo reino, né? Você consegue separar isso que eu tô falando, né? Tô falando de um nível assim intelectual, no sentido de que você precisa com uma espécie de qual é o nome da palavra agora que vai vir para mim? Que é você abstrair temas, tópicos e a visão mesmo, abstrair sua visão, ou seja, olhar as coisas por um prisma, por um ponto de vista mais elevado, mais sábio, que traz respostas para muitas perguntas que até agora instituições enormes não obtiveram, né? Por exemplo, o que acontece depois da morte? Agora, eu estou falando que o Hélio Couto tem a resposta. Não é que ele seja a resposta ou que o que ele cria tem a resposta. Ele é só um canal da resposta. Entende o que eu estou falando? Então, nesse reinado da filosofia, eu considero ele, na minha vida, de todos que eu tive acesso até agora, o melhor. E agora, eu também citei nesse último vídeo um chinês, que eu disse, outro privilégio meu foi poder acessar, encontrar e acessar esse professor, né, chinês. Porque ele fala inglês muito bem, então já tem que tirar o chapéu para isso. Ele fala inglês muito bem, isso porque ele cresceu, se desenvolveu no Canadá, ok? Então, o que liga uma coisa com a outra? Liga que, graças a eu ter assistido as palestras, o caminho das palestras do professor Hélio Couto, eu agora acesso ao conteúdo que para mim é magnífico desse professor chinês do canal Predictive History, e que eu consigo já acessar como se o professor Hélio Couto para mim tivesse sido um trampolim, entendeu? Ele me preparou para que agora eu pudesse acessar o professor chinês com os ouvidos da sabedoria abertos, porque tem esse, se eu não me engano, é de Helena Blavatsky, que eu escutei um outro brasileiro muito bom comunicador, amigo da maçonaria, também padre em igreja católica, na região da Zona Sul de São Paulo, mais precisamente ali na Praça da Árvore, se não estou enganado. Não vou citar o nome dele porque eu não lembro. Eu assistia e ouvia produções e transmissões dele na pandemia. Foi uma época muito boa e que, enfim, me ajudou a chegar onde eu tô. E, bom, esse homem que eu disse para vocês agora por último, ele, poxa vida, ele trazia ali temas que eram mais esotéricos. Você tem a palavra esotérico com S e com X. E o conteúdo esotérico com S é um conteúdo para a população, é um conteúdo popular, é um público. Agora, o esotérico com X já vem mais de uma coisa que é especial para um grupo específico, tá? E aí, voltando para o professor da China, ele então fala coisas e meu ouvido tá aberto
E a Helena Blavatsky falava disso, né? Eu não sei se essa frase é dela, mas que diz assim, a sabedoria só fala aos ouvidos do entendimento. Repetindo, a sabedoria só fala aos ouvidos do entendimento. Agora, eu tive acesso, né, por esse radialista, esse produtor, a essa frase que eu acredito ser da Helena Blavatsky, mas também tem uma outra mulher que vale a pena, com certeza, ainda bem que eu lembrei de citar ela aqui nesse vídeo, que é a professora Lúcia Helena Galvão, ok? Ela também deve ter comentado sobre a Helena Blavatsky e talvez tenha sido até a professora Lúcia Helena Galvão que tivesse dito isso, ok? Agora, eu tô sugerindo a professora... Não tô sugerindo. Não tô sugerindo alguma coisa que além de que o professor Hélio Couto, na minha opinião, é isso que eu tô tentando passar aqui, tá? É isso que eu tô tentando passar. Agora, se você sabe inglês, Predictive History é o canal. Cara, se você achar que é demais ali o conteúdo, primeiro assiste o professor Hélio Couto. E, enfim, a verdade realmente liberta as pessoas, tá? E isso tá em algum livro que eu sugiro. Não sei em qual porcentagem. Por quê? Porque um dos temas que o professor chinês comentou não era o tema principal do vídeo, tá? Ele só abordou isso para fazer link e conexão para o fim, para a conclusão. Então ele fala do gnosticismo. E o gnosticismo, eu não estudei, não aprofundei, tá? Depois disso. O que eu fiz foi buscar o resumo. E para eu resumir, o resumo que eu vi, então, obviamente, aqui você já pode tirar toda a credibilidade de mim, tá? Eu posso estar extremamente enganado. Agora, se você está disposto a escutar o que eu tenho para falar, vamos lá. O gnosticismo é uma crença de que você tem, então, a centelha divina e ela emana, ela é e vibra, ok? E aí você tem partes dessa, você tem a reprodução, né? Então você tem a produção e a reprodução, certo? E a reprodução, ela é capaz de se multiplicar à medida que a reprodução se conecta uma com a outra. Agora, existiu a Sofia, que é a sabedoria, que inventou por si própria. E, portanto, aquela criatura era, entre aspas, defeituosa, porque ela não tinha sido, entre aspas, natural. Então, essa espécie de aberração por Sofia foi escondida e nesse espaço onde havia o esconderijo, você estava sozinho ali como a criatura. E a criatura, por estar sozinha, mas por a princípio estar consciente, portanto por pensar, por sentir, ela se considerou divina. E aí criou, e tudo que ela criou é o que nós reconhecemos como o nosso universo. E essa criatura, ela... Agora eu tô pensando, tá? Não foi isso que eu vi. Mas por talvez estar a par, né, inconscientemente do que era aquilo que estava acontecendo, ela tinha angústia, tinha sentimentos baixos, vibrações ruins, tá? E aí, então, para que você se sinta
melhor? Você já percebeu que é mais fácil fazer com que o outro se sinta mal de alguma forma, ao invés de tentar mudar a si? Você interfere fora. Então, se você tá bravo, você bate. Acontece que, então, esse monstro cria a nós e quer ter domínio. E aí, enfim, ele nos castiga. A princípio, ele nos castiga da forma de não nos dar sabedoria, que justamente foi o que criou, né? O fruto proibido é o quê? Conhecimento do bem e do mal, conhecimento, sabedoria. E aí, ele, então, quando percebe que nós, por conta de uma outra consciência, desafiamos o nosso Criador, porque foi nos dito, ele tem medo que você saiba das coisas, ele tem medo de que você se torne como ele. Nossa, isso não é estranho? Para concluir, eu me sinto mal falando disso agora, porque isso vai totalmente contra o que foi dizido, o que foi ensinado, o que foi dito, melhor dizendo. Ou seja, é como se eu fosse um herege. Herege. Como eu ouso falar um negócio desse? Porque isso é dizer que, na verdade, Lúcifer é o nosso Salvador e que o Criador é um inimigo. Agora, a forma de você poder conectar fica por conta própria, porque eu não estou dizendo que essa é a resposta ou essa é a verdade. É só uma coisa que para mim faz muito sentido agora. Mas eu não abro mão de também escutar pessoas falando sobre, por exemplo, os alienígenas que nos criaram, porque eles estavam procurando ouro no universo, e aí mudaram o nosso DNA dos primatas para que nós pudéssemos, então, carregar ferramentas, e só que fizeram uma programação para que nós não pudéssemos acessar 100% da nossa capacidade, e que também, portanto, nós não estaríamos mais em ressonância, em consoância com a nossa fonte, com o nosso eu superior, não é? E também é uma história muito bacana. Eu gosto dessa história, ok? Não deixe também de gostar da origem, né, da religião que é monoteísta, que tem os seus três principais, né, o islamismo, o judaísmo e cristianismo. Então, assim, gosto principalmente do islamismo agora, mais que nada, porque o que foi me dito pelo chinês, recentemente, em um vídeo que eu assisti dele, uma aula que ele deu, foi que a história do islamismo e o que o islamismo prega, mais que nada, é muito bonito. Eles dão valor para Moisés demais, que é também como se fosse um pai maravilhoso para os judeus. Então, olha que similaridade, obviamente, né? E, bom, eles consideram Jesus também, e eles reconhecem Jesus,
outra coisa boa. E que, infelizmente, na minha opinião, o que nos afasta dessas culturas maravilhosas, porque, por exemplo, foi dito, um ponto que o islamismo já tinha comigo, era que, por exemplo, no livro Pense em Riqueza, né, é dito que a primeira universidade que foi criada na Terra foi pelos islâmicos, entendeu? Então, assim, ele já tinha esse ponto comigo. Agora, o que nos afasta dessas maravilhosas culturas e, enfim, doutrinas são os extremismos, né? Então, e por fim também os mascarados, né? Que vestem a capa, vestem a roupagem, vestem aquela fantasia daquilo, mas no fundo não é aquilo, né? Então, cara, islamismo, muito legal. Eu não deixo de escutar, de ouvir, né? Essas fontes. Não é agnóstico, não é nada disso. Quem diz que a parte de que o Jesus, quando tinha 12 anos até os 30, ficou na Índia, né? Ficou, sei lá, no Himalaia, não sei. Eu gosto dessa história também. Então, assim, eu tenho a mente aberta. Eu sugiro que, se você tem a mente aberta e não conhece o professor Hélio Couto, cara, busque. Não assista pelo YouTube, no site dele tem tudo que você precisa, né, em ordem, o que é principal. Se você sabe inglês, depois de assistir o professor Hélio Couto, eu te sugiro que assista Predictive History do professor Zheng. Cara, muito bom, muito bom. E desculpa, brasileiros, meus compatriotas, por ter desacreditado de nós, de ter desacreditado de vocês, de ter, por um momento, ter dado mais crédito para outros homens de outras tribos que falam outros idiomas, como se eles fossem mais capazes. Agora, cara, o professor chinês, ele é foda pra caramba, vocês não estão entendendo. Ele foi formado em Yale, com 27 anos, ele se formou e percebeu que não era nada daquilo. E ficou ferrado da cabeça. Depois, não sei por qual milagre, ele foi pra China e aí se casou e tem filhos e foi um professor, foi se tornando um professor, um estudioso, um cientista, sei lá o que mais, muito bem, um empresário, vamos dizer, muito bem sucedido. Então, assim, a cabeça que ele tem, ele está fazendo, galera, vídeos, né, atualizados sobre qual que é a situação, né, do globo. É muito bonito de ver, é muita sabedoria. E ele fala que ele ora pro Deus verdadeiro, que é o amor. Ele ora, ele não cita o nome de nenhum Deus, de nenhuma religião, mas ele fala que ele ora, né, para que tudo possa dar certo, mas que ele está preparado para tudo que pode dar errado, né? Imagina sendo um pai de 3 crianças pequenas, tipo, o tamanho da responsabilidade, ou seja, olha o tanto de cenário que ele pode imaginar. E por ser já um ser humano que vai fazer 50 anos, ele tem praticamente o dobro da minha idade. E eu acho que, com a bagagem que eu tenho, eu já consigo imaginar que as coisas vão ficar muito difíceis mesmo. Isso não é difícil de acreditar. E que, mais que nada, difíceis mesmo uma tribulação em grupo, para que haja uma catarse necessária para todos, para que todos entrem em um nível de consciência sincronizado, para que todos entendam, bom, estamos na mesma página, eu, meus vizinhos, meu bairro, minha cidade, ou a princípio essa parcela dessa comunidade está na mesma situação. Não é mais cada um
um por si, pode também virar isso, mas eu não acredito que seja assim, porque vamos predizer um pouco as coisas. Em cenários de conflitos, as pessoas se organizam em facções, em família, em grupo. Elas não vão ficar sozinhas. Lobo solitário é muito arriscado. Se você tem família, isso já não é uma realidade, uma possibilidade. Quer dizer, a menos que você perca todos que você tem em volta, que pode acontecer, mas que é uma tragédia, né? Então, assim, o que esperar? É isso que ele fala, é orar para o bem, ou seja, para que, por mais que as coisas sejam muito ruins daqui para frente, que nós ainda possamos vivenciar, reconhecer o que tem de bom naquilo, né? Então, é necessário cada vez mais que as pessoas voltem a se reunir e a confiar em si mesmas mais. E presta atenção, o professor Zheng, em um vídeo que ele explica a educação grega, de uma determinada cidade, estado, que se eu não me engano seria Esparta, eles colocavam as crianças pequenas na escola para enfrentar as crianças mais velhas, e eles tomavam um cacete, uma dura, um pau, todo santo dia. E as crianças pequenas, então, a partir dali, elas tinham que aprender a defender umas às outras, e a partir daí elas ficavam mais fortes e umas com as outras também se confiavam num nível muito maior do que as pessoas se confiam hoje em dia, mas sem dúvida nenhuma. Então, já temos pessoas, grupos que têm essa espécie de sincronia. Agora, quem está sincronizando esses grupos é outra questão, porque o dominador, ele sempre vai gostar mais da divisão e não da união, né? Então ele não coloca o mais velho para bater no mais novo, o mais forte para bater no mais fraco à toa. Isso, por si só, é uma coisa ruim, mas que tem uma consequência boa. Então, no fim, a gente não temer nem o mal, nem o mal. A gente não precisa temer nem o mal, porque isso é falta de conhecimento. Nós não estamos vendo com um olhar de abstração total, que é o que o professor Hélio Couto ensina, sugere e discute, porque no fim ele comenta, os iluminados, eles não temem nada, você não consegue, e isso é a energia que alimenta o dominador, o opressor, o mal, seja lá como você queira nomear essa entidade. Se você quer nomear de um jeito ou de outro. Eu tô falando, e você entende que eu tô falando do signo. Melhor dizendo, talvez, vamos trazer aqui o Carl Jung. Então, estou falando de um arquétipo. E o que é um arquétipo na minha interpretação? Você reconhece um arquétipo pelas composições do cenário. Então vamos lá. A sua casa, ela é composta pelo quê? Qual que é a dinâmica? Qual que é a vida que está dentro da sua casa? Então você começa a analisar primeiro as pessoas que estão dentro da casa e a dinâmica de cada uma delas, ou seja, o que simboliza, o que cada uma delas simboliza, tá? Por exemplo, vamos falar, você é uma mãe solteira que vive com a sua filha. E aí você tem, então, qual que é a sua dinâmica na vida? O que você, no fim, qual que é uma palavra que pode te definir? Aí a sua filha, qual que também é uma outra palavra que pode definir? E na sua casa, o que tem dentro da sua casa também vai definir esse arquétipo. Então, o que tem dentro da sua casa? Tem luz? Tem imagens? Tem ordem? Ou tem caos? Ou tem cor? Ou não tem cor? Ou tem limpeza? Ou tem sujeira? Então, esse cenário informa o arquétipo, certo? Então, você olha o arquétipo do iluminado, você enxerga ali a prosperidade, porque é o que o iluminado reconhece.
Então você tem o mal e isso não amedronta o iluminado. Isso não causa pavor nenhum nele. Isso causa felicidade, ele está sempre alegre. Não, talvez não feliz, mas alegre sim. Alegre sim. Sempre alegre. Sempre positivo. Aí você pensa, mas isso é impossível. Quero ver, Mateus. Você fica em choque rapidinho. Te coloca numa situação ruim aí, quero ver você não chorar, não espernear. Sim. Ok? É realmente muito difícil você largar a carne e viver só no espírito. Na verdade é muito fácil, só morrer, né? Mas assim, quando você chega perto da morte, você já pode ter essa experiência. Inclusive, o professor Zhang comenta que era assim que os pastores faziam com os faraós no Egito, né? Você tinha uma lavagem cerebral que era feita, né? Que era conduzida de uma forma que havia afogamento, estupro, havia causa de feridas e morte, né? E quase morte, uma experiência de quase morte. Então, assim, o professor Yang fala disso, né? Ele também comenta sobre a parcela de pessoas que fazem rituais e que se alimentam dessa série de energia que é dispersa do ser humano quando ele está numa situação horrível. E se você já fez um mal e gostou, pode ter sido um mal pouco, assim, talvez numa briga você deu um socão na cara que você ficou feliz com aquilo. Então você já experimentou essa energia que você ganha quando você causa aflição do outro lado. Que, portanto, faz sentido para mim, eu acredito nisso, eu acredito que seja assim, eu acredito que exista toda uma ordem na nossa civilização que é dominada pelas pessoas que fazem isso, porque eu assisti primeiro a palestra do professor Hélio Couto e que, infelizmente agora, eu não consigo me lembrar, mas recentemente eu cheguei num nível de insight, ou seja, um entendimento, que eu pensei assim, eu deveria, quando eu estiver falando do professor Hélio Couto, eu deveria explicar que ele fala tal coisa. Porque muitas vezes eu expliquei o professor Hélio Couto como alguém que fala da física quântica, física moderna, ele vai falar que a vida é composta de átomos e que às vezes as pessoas compreendem isso como blá blá blá, futilidade, entendeu? Porque já escutaram alguém com um discurso parecido falando coisa que não viram nada acontecer e que era tudo historinha pra boi dormir. Enfim, cara, o professor Hélio Couto, ele fala da vida como se ele já tivesse vivido 1000 outras vidas, né? Então ele sabe muito. Eu sugiro que vocês escutem, acessem de uma vez por todas, se você ainda não fez isso. Cara, a vida tá pedindo pra eu parar esse vídeo. Eu tenho que parar.